Bora analisar aqui o capítulo 1142 de One Piece, Aquilo que me dá medo. Bora lá. Lembrando que eu já li, eu leio sozinho e venho aqui só para analisar com vocês. A história abre com uma serpente grandona atacando as crianças. O que é bem interessante é a forma que essa serpente é desenhada. Ela é desenhada como uma sombra preta, né, contrastada com o resto do background, que tem várias tonalidades de cinza e tal. Aqui é preto, chapado, né, e depois a gente vê aqui a cobra atacando as crianças e vê como ela tem uma textura um pouco diferente. Lembrando que isso aqui é uma scan, não é a qualidade oficial, então provavelmente a gente vai ter uma textura um pouco diferente aqui dessa cobra também na qualidade oficial, que vai demonstrar que essa cobra parece ser meio que um desenho. Isso que foi muito interessante, que eu achei, que combina com os poderes de Ymur, possivelmente, que eu acho que ela tem algo a ver com tinta ainda, tá? Até pela forma sombria que os Gorosei apareceram em Reverie, que eles eram umas bolas de tinta, umas bolhas de tinta estranha, e por aí vai, né? Aqui os gigantes acabam espalhando, né, contando as informações, a gente vai vendo alguns outros membros, né, da região, e o Aegir vai ser devorado, que é esse garoto aqui de cabelo espetado aqui embaixo da tela. Lembrem-se que ele vai ser relativamente importante para nossa análise depois. É o seguinte, aí o professor Kiba, por causa que Kiba é garra, né, de dente, então ele é uma morsa, ele tem uns dentões, ele mete o haki no martelo, dá um porradão nessa cobra que provavelmente pode ser um Nidhogg da vida, né, a projeção de Nidhogg das crianças que a gente vai ver aqui mais pra frente. E aí o Sal dá um socão também na cabeça do bicho. Dá pra ver que, curiosamente, o capítulo começou bem tenso, né? Isso não é muito normal quando você para pra pensar, mas acontece, porque assim como você tem qualquer estrutura narrativa para uma história em geral, você tem essa estrutura narrativa para o arco, para os capítulos, para as páginas, e por aí vai. Você pode botar ele dentro dele mesmo. Então, você está num momento de tensão dentro do arco, você eventualmente vai ter uma série de capítulos que estão na parte maior de tensão, e eles vão já ser muito intensos desde o início. Eu tenho um vídeo muito antigo falando sobre as jornadas de herói dentro da história de Naruto, tipo, Naruto e as várias jornadas de herói. Eu acho que esse é o título dele. E aí, esse capítulo já começa bem tenso, com luta, correria, e o que acontece quando uma história começa assim? Quando você já começa com alto nível de intensidade, você tem que... Primeiro, você tem que sempre variar. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Porque senão a história fica muito cansativa de se ler. Quando você está com a tensão alta. Quando você está com a tensão baixa, ela fica muito entediante, né? Nada acontece, você não se importa. Mas, quando ela já começa em cima, meio que não tem jeito. Se você faz uma história no ápice, né, de tensão, e aí passa esse ápice e a história continua por muito tempo em zonas inferiores, o leitor se desinteressa. Então você vai perceber que a maior parte das estruturas narrativas acontece o ápice e a história acaba rápido depois. Por quê? Porque você já viu o maior gancho ali daquele momento, né? Daquele produto. Então, uma história que começa no alto, ela não pode cair. Ela tem que fazer o quê? Aumentar. Ela tem que aumentar ainda mais. Porque a sensação de tensão não é só o acontecimento em si, e sim a forma que você compara acontecimentos antes e depois desse momento. Então, se fosse só uma coisa constante, você poderia ficar cansado, porque é muita coisa acontecendo, né? Mas como você vai aumentar isso aqui, você vai ficar interessado, você vai ficar mais ansioso, né, no grande momento, vai ficar mais hypado. E aí você vai ter um fechamento da edição que vai permitir que você consiga recuperar essa energia para continuar lendo. E para quem está lendo tudo de uma vez, isso pode causar uma experiência diferente, pode fazer com que você fique cansado de ler. Eu tive muita essa experiência lendo One Piece no pós-time skip para fazer as análises. Eu lia um capítulo depois do outro e, meu Deus, demorava horas para ler uma sequência de capítulos, porque era tanta informação, tanta coisa acontecendo, cansava. Mas semanalmente é mais tranquilo. Mas de qualquer forma, sempre tem que subir e descer. Se já começou alto, tem que subir também. Claro, vai ter algum maluco que vai fazer alguma outra coisa que vai funcionar, mas não é trivial, nenhum padrão, e para fazer diferente disso, você tem que saber muito o que você está fazendo. Então, continuando, a gente vê aqui que deram um porradão no martelo,
a cabeça do bicho e mostra que a galera aqui era pirata antigamente, né? E o Saul era da marinha. E as crianças meio que não acreditavam nisso. E agora elas ficam impressionadas com a capacidade dos membros da ilha, admiradas, né, pela força deles. Caramba, eu queria ser TikToker e YouTuber, e esse cara aí, porra, matou um bichão, foda. É uma reconstrução, uma recuperação da identidade de Elbaf nesse sentido, né? Caramba, vamos admirar os guerreiros e não querer ser um bando de vagabundo que faz vídeo pro YouTube, né? Então isso é bem legal. Quase que, tipo, é uma forma indireta que o Oda tá passando aqui sobre, conscientemente ou não, tá? Uma forma indireta que ele tá passando aqui sobre resgate de elementos positivos do passado, né? Porque todo mundo aqui nesse momento meio que reconhece que é legal que as crianças não precisem brigar. Pô, é legal que as crianças possam viver em um mundo onde elas não precisem guerrear. Onde elas tenham um mundo de paz. Só que você viver em um mundo de paz não significa você ser um inútil. E era isso que estava se construindo aqui em Elbaf, né? As crianças desmereciam a força do passado, desmereciam a luta, elas se distanciavam disso. E aquele negócio, você tem que ter a força e a violência para usar quando necessária, sempre para se proteger ou proteger outra pessoa importante para você. E as crianças não estavam com isso, né? A história apontava que elas não iriam crescer com isso. Elas iam crescer como inúteis, incapazes de se defenderem. E quando você não é capaz de se defender, é um problema. Não há mérito em não ter garras. O mérito está em ter as garras e saber quando usar, né? Não tem mérito em ser o coelho. Tem mérito em ser um tigre que sabe usar o momento certo, né? Para soltar as garras. Então, a gente vê aqui... Isso pode ter sido intencional ou não do Oda, tá? Eu acho que é intencional no sentido de valorizar o povo B10 do passado, que acaba passando uma mensagem parecida. A gente vê isso principalmente pelo comportamento das crianças, né? Antes dessa cena e depois dessa cena. Todo mundo batendo palma. Caraca, ele era um guerreiro. Então era verdade aquela história que o Sal Sensei era fortão. Ele fazia parte da marinha, né? Que legal! Aí você vê como que não só o papo, mas o exemplo mudou a percepção das crianças, né? Sobre o que estava acontecendo. E aí é que fala, né? Elas estão... O povo está discutindo sobre se existem esses monstros por aí. E tem uma coisa engraçada que a Robin e o Chopper saem da barba do Sol. Ficou engraçado. E aí eles vão conversando sobre a possibilidade, né, desse tipo de coisa acontecer e tudo mais. E a gente corta para ver o professor de educação física, o Wolf, todo ensanguentado. Todo ensanguentado. Não dá para saber direito se é corte, explosão, enfim. Tá sacaneado ali no chão. E aí ele fica preocupado com as crianças. E do nada aquela criança que foi atacada, esse loirinho de cabelo em pé, o Aegir, ele pergunta pra Robin se eles são amigos do Luffy, e aí ele pega a espada e aponta pra Robin e fica tremendo com a espada, fica... E a Robin pergunta, o Luffy fez algo com você? Tipo, pô, você tá maluco? E aí eu acho que isso aqui pode ser duas coisas, né? Primeiro, pode ser a questão de que essa criança... cadê? Ela não é a criança que tem medo de Nika, tá? Era outra criança, mas pode ser porque ele viu o monstro Nika aqui e ele acha que tem já sabe que o Luffy é Nika ou alguma coisa do tipo, e por isso tá com medo do Luffy. Ou existe alguma outra questão que pode estar aparecendo aqui, um possível ponto de plot. De algum tipo de farsante, né? O Luffy traumatizou o moleque? Eu não lembro disso não. Como assim o Luffy traumatizou o moleque? Ah, ele deu o Gear 4 do lado dele? Mas qual que é... Mas qual que é o ponto desse diálogo, então? Tem que ter alguma coisa pra depois, não pra antes. Tipo, esse diálogo tem que preparar alguma coisa pro futuro e não porque o passado, a cena do passado ocorreu e acabou. O garoto comentar isso aqui não incrementa em nada. Isso foi pra ser engraçado? Não, isso não foi pra ser engraçado, porque não tem sentido de existir. Nem a piada em si aqui faz sentido. Entendeu? Isso aqui tem que ser alguma coisa pro futuro, porque senão é só uma cena solta. Porque não faz sentido... Primeiro, né? Uma piada que tá seguida... Tá sendo seguida...
está seguindo e sendo seguida de cenas pesadas e importantes pra trama. Essa é uma piada que bota, tipo, eles estão sendo atacados por monstros, e aí o cara pergunta se a garota que tá com o Sal, na barba do Sal, é amiga do Luffy. Isso não faz muito sentido. Ele comentar isso, porque é uma piada. Não, eu acho que é uma preparação pra alguma coisa. Pode ser o negócio do Nika, pode ser outra coisa. Mas é muito estranho isso aqui. Pode ser só enrolação também. Lembrando que os cálculos que eu fiz a partir do time skip, em média, 4 páginas das 20 era... Se você pegasse todos os quadros de todas as páginas do capítulo que não davam em nada, qual que um quadro dá em nada? Não é desenvolvimento de personagem, não é desenvolvimento de mundo, não é nada disso. Um quadro não dá em nada, eu sempre dou o mesmo exemplo. Indo pra Ilha dos Homens Peixe, a gente tem uma baleia, quando eles estão descendo no mar, né? Tem uma baleia. Aí, em vez de ter um balão de todo mundo falando uma baleia, ou uma pessoa falando uma baleia, a gente tem o Usopp falando, uma baleia gigante, tô com medo. Aí o Brook fala, yuhuhu, uma baleia gigante. Aí o Chopper fala, uma baleia gigante. Aí o Zoro fala, uma baleia gigante. Aí o Sanji fala, Aí o Luffy fala, uma baleia gigante, Sanji, vamos comer. Aí o Sanji fala, mas essa baleia gigante ia ficar gostosa. Aí a Robin fala, essa baleia gigante pode matar a gente. Aí o Frank fala, Supaweru! Entendeu? Aí você fica... Cara, foi uma página inteira só disso. Percebe como nada disso serviu pra alguma coisa na história? Não é desenvolvimento de personagem, não é desenvolvimento de trama, não é desenvolvimento de momento, não é nada. Então... pode ser isso aqui também. Eu achei que poderia ser alguma coisa a mais, tanto por causa do Nika, quanto disso aqui, olha só. O Sal vai correndo pra ajudar a criança e o cara fala, não encoste nas crianças. E ele fica, E não encosta, né? E vai continuar perguntando. E a gente tem uma cena no final do capítulo que esse cavaleiro sagrado aqui fala, o amor é algo que machuca ao ser machucado. E aí a gente tem uma nota do tradutor aqui, ó. A fala do Somers fala sobre o amor no original, dá a entender... A fala do Somers sobre o amor no original dá a entender que é uma referência ao que o professor Wolf diz para o Sal não encostar nas crianças, que é o que eu achei também. Parece que é algum tipo... que eu imaginei na hora que eu li inicialmente. O garoto apontou a espada para Robin. E depois o cara, todo ensanguentado, caído no chão, diz para não encostar nas crianças. Eu falei, pô, será que eles estão controlando as crianças de alguma forma e dando algum tipo de ataque surpresa? E a gente vê que as crianças estão sendo controladas, né? Exatamente, também me lembrou o flautista de Hamelin, também me lembrou. A gente tá vendo que as crianças de fato estão sendo controladas aqui pela seta. Mas elas estão dormindo, que é diferente do outro garoto que tá acordado. Eu fiquei, pô, será que os caras fizeram as crianças atacarem os tutores delas? Eu fiquei pensando nisso. Eu tentei entender essa cena de alguma forma, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mas enfim, aqui o cara já deixa claro que alguma coisa vai acontecer. E não necessariamente atacar, né? Mas pode ser alguma coisa do tipo, se você encostar na criança... pode ter alguma reação do poder do Kirin, né? Que a gente descobre aqui no final do capítulo que muito provavelmente foi o Kirin que usou esse poder. Então é capaz de você encostar na criança, igual o cara falou, o amor, quando é machucado, machuca. Pode ser algum tipo de poder que protege, reflete, ou quanto mais a pessoa gosta da criança, mais ele tem dificuldade de parar a criança, toma dano. Enfim, a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Pior que pra mim esse capítulo foi confuso pra caramba. Cara, pra mim não foi não. Pra mim, tipo, dá pra entender completamente, só que eu acho que ele teve 2 mistérios, né? Principais. Um mistério principal, que é o que aconteceu com as crianças, né? Que envolve a invocação desses bichos e elas estarem dormindo. E o machucado do cara. E o outro mistério pra mim, real, né? Tipo... tem o que o Loki vai falar, né? É o segundo mistério real. E tem um mistériozinho pra mim que foi essa porra desse garoto apontando a espada. Mas não achei confuso, não. O povo tá discutindo de piada aí. E ser uma piada não inibe de ser um erro. Também, tá? Pode ser uma piada. E pode ser uma piada usada num momento ruim. Você gostar ou não da piada não significa que essa piada é boa ou ruim, necessariamente, né? Por exemplo, o arco do Foxy. Eu acho um arco ruim. Tem gente que ama o arco do Foxy. Por quê? Porque o cara conectou com a piada. Aí o cara riu pra caramba. Só que por que eu não gosto do arco do Foxy?
Eu até gostei de algumas das piadas, mas é um arco que o único valor dele, durante boa parte do arco, é piada. Se você não gostar da piada, não tem mais nada pra você aproveitar. Eu sempre dou exemplo de valores narrativos. Pensa comigo. Um personagem faz uma piada pro outro. Se você gostar da piada, você gostou da cena. Se você não gostar da piada, você não gostou da cena. Ou seja, isso tem um valor narrativo. Mas agora, se a piada envolve desenvolvimento de personagem, ele fala alguma coisa, uma piada em relação a alguma insegurança dele, você entende isso, pô, ele tá superando, ele tá tendo problema. Agora, se você não gostou da piada, você pode gostar do desenvolvimento de personagem. Esse pequeno desenvolvimento de personagem. Aí, e se a piada também tiver world building? Agora, se você não gostar, ele pode fazer a piada com alguma coisa do ambiente que revela uma nova informação, né, em relação a ele mesmo. Ali, né, ele fala uma coisa dele em relação ao ambiente que revela alguma coisa sobre o ambiente. Agora, se você não gostar da piada, tem o desenvolvimento e o world building. E se você não gostar do desenvolvimento, você tem o world building ali. Então você tem 3 valores. Agora, se ele não tem tudo isso, entendeu? Aí você adiciona outra coisa. Agora tem uma informação da trama. Então é a piada sobre o personagem que desenvolve ele, fala sobre o ambiente, faz o world building e revela alguma coisa da trama. Agora você tem 4 elementos. Se você não gostar de um, tem outro. Se você não gostar de 2, tem mais um. Se você não gostar de 3, tem mais outro. Então, você aumenta a quantidade de coisas na cena que faz uma pessoa valorizar. E o Oda é muito bom nisso. A maior parte das vezes tem vários elementos de valor narrativo. Mas o arco do Fox, por exemplo, boa parte dele é só uma coisa. A piada. Se você não gostou da piada, esquece. Você não vai gostar de nada da cena. Claro, você tem várias gradações disso. Estou dando um exemplo, né? Então, é uma piada. Tá, mas se é uma piada vazia, que não faz o mínimo de sentido, não fala nada sobre o garoto, não fala nada sobre a trama, não fala nada sobre o mundo, não fala nada sobre a situação. Ô porra, mas que merda de piada, né? Vamos ser sinceros. Narrativamente é um negócio muito mal encaixado. O que eu acho, pra mim, o que eu li inicialmente é que que as crianças podem fazer algum tipo de maldade com os adultos aqui. Por isso que o cara fala não encoste nas crianças. E a segunda interpretação que eu tive foi que essa criança poderia estar com medo do Nika gigante e ele sabe que o Luffy é o Nika. Ou alguma coisa do tipo. E aí ele acha que é o Luffy malvado que tá vindo destruir tudo e tudo mais. São as 2 interpretações que eu tive. A melhor piada foi o garoto que disse que tem medo da mãe, sim. Tem algum livro que ensina como fazer cena de comédia de jeito certo? Cara, você vai ter que pegar livro de comediante pra isso. Comédia é muito difícil, mas vamos continuar. Aí o povo descobre que eles estavam dormindo e andando. Né? A gente vê as crianças andando e indo embora. E elas estão andando apenas porque a fruta da seta consegue fazer algum tipo de manipulação do comportamento deles, né? Então a seta aponta para um lado, o corpo anda. O que é um combo legal, né? Um bota para dormir, o outro bota para fazer movimentos. Então, bem bacana. E aí mais monstros aparecem. Perceba novamente, eles são totalmente chapados da cor preta, o que pra mim é mais um... cara, tem algum... Pode ser só a estética desse tipo de monstro de Mu? Pode. Mas eu acho que tem alguma coisa a mais, sabe? Eu espero que tenha, pelo menos. Se for só a estética também é legal, mas se for algo além, eu vou achar mais curioso. E aí, ó, olha só que curioso, né? Os monstros começam a aparecer e logo as crianças, no próximo quadro, começam a desmaiar. E provavelmente são as crianças, né, que têm medo desses monstros novos que estão aparecendo. E aí o Chopper vai lá cuidar do povo e tal. Tem que ter alguma coisa pro Chopper fazer, né? Pra ele não ser inútil no arco, ele vai fazer isso off-screen. Vai acabar o arco, o Chopper não vai ter feito nada de relevante. Como sempre, né? Então... Ah, mas ele cuidou das crianças assim. Muito bom ele cuidar das crianças totalmente off-screen. Foi emocionante. Tô muito, muito apegado a essa cena. Aí a gente vai para o outro ponto, né? Lembra que eu falei de tensão? Começou alto, né? Começou alto. A criança sendo sequestrada, meu Deus, pum. Mas aí chega no Loki. E aí quando chega no Loki, a gente tem uma ação intensa e depois a gente tem uma explicação que é a reviravolta do Kishotenketsu não é tipo, caraca, um negócio necessariamente explosivo e tal. Ele é
reviravolta de perspectiva. Pode ser a adição de uma nova informação, pode ser um outro ponto de vista. Muitas vezes em poema é uma questão de outro ponto de vista. E aqui a gente passa exatamente para essa questão do outro ponto de vista, que é a explicação de por que essas criaturas estão aparecendo. E a gente tem a explicação do porquê as criaturas estão aparecendo, porque elas são os pesadelos das crianças, o que elas têm medo. E quando a gente descobre sobre isso, tchablau. A gente vê uma página dupla bem legal mostrando as criaturas aparecendo. Então vamos voltar aqui para a página do Loki. O cara é brabo, aparentemente, mesmo com o Kairoseki, metade do Kairoseki, né? Ou uma perna de Kairoseki só. Ele não perde as forças. E... cadê? O cara realmente é muito grande. Ou o Oda... assim, o Oda não é dos melhores com perspectiva, vamos ser sinceros, né? Não perspectiva. O Oda não é dos melhores com tamanho. Tudo bem, você tem momentos de tamanho que são simbólicos, né? O personagem está grande para representar a ameaça que ele é para os personagens. Ok. Mas o Oda também nunca foi bom com manter escala de tamanho, vamos ser sinceros. Eu acho que esse Loki já mudou umas 3 vezes de tamanho. Cara, tipo, ou o Harujin mudou de tamanho. Porque, mano, olha o tamanho desse cara, mano. Gigante! Não, é que o Luffy tá mais atrás, pô. O Luffy tá mais atrás. Ali não é o tamanho deles, é a perspectiva. O cara é realmente gigante dos gigantes, né? E ele fala sobre salvar a Elbaf, né? Para salvar a Elbaf. E é ele que pode fazer isso, porque ele sabe quem fez as coisas, né? Foi o Shanrock e a Gunko. E ele mostra como subestimaram ele, né? Porque ele vai aqui, ó. Acho melhor vocês se apressarem. Se eu acertar alguma coisa, algo vai ser destruído. A chama irá se espalhar, vocês sabem qual é a fraqueza de Elbaf, não sabem? No capítulo passado a gente viu a Ripley, né? Falando sobre isso, que é trovão e fogo. E aquela cena, eu acho muito interessante ver formas diferentes que autores trabalhariam aquela cena, porque aquela cena tem 2 informações relevantes. Tem a informação explícita, que é trovão e fogo é a fraqueza de Elbaf, o que foi o suficiente para todo mundo confirmar que o Enel estava voltando. E a informação implícita, que aquilo mostra, tipo, como que eles lidam com isso. Eles cortam o galho da árvore e destroem a cidade, foda-se. O que é? Corte o mal pela raiz. Uma coisa não anula a outra, que eu falei no meu vídeo, uma coisa não anula a outra. Só que eu venho de histórias que trabalham muito mais elementos sutis e de segunda, terceira, quarta camada. E pra mim, o que mais me interessou naquela cena foi a informação implícita sobre como o povo de Elbaf lida com seus problemas. Só que One Piece, devido à natureza kabuki dele, não trabalha tanto com sutileza. É tudo cuspido na sua cara. Racismo é ruim! Porra, nós sabemos, Oda. Mas é a forma que a história trabalha. Caras, bocas, caretas, gritaria. Isso é teatro kabuki. No meu vídeo da parte 2 de Wano eu vou muito mais a fundo sobre isso, porque o Wano é um arco que pega isso e extrapola. Aqui, o Oda literalmente fala sobre raio e fogo, e no próximo capítulo o poder do personagem é o quê? Raio e fogo. Então, tem algumas obras que são muita... como vou dizer? O que importa pro roteiro não é o que tá por baixo. É literalmente o que tá ali em cima. O que tá por baixo continua importando e sendo legal. E é uma das coisas que eu mais gosto. Mas não é o foco da história. De One Piece, por exemplo, né? E aí são estilos e estilos. Cada um prefere um estilo de história diferente. Eu acho que esse estilo bem explícito é muito bom, principalmente para criança. Para elas entenderem o que está sendo dito e acontecendo. Não tem espaço para entrelinha, então é tudo muito direto ao ponto. One Piece tem essa pegada, inclusive Naruto também tem essa característica. Que ele foi escrito para ser bem acessível, e isso é muito importante para o público-alvo, dependendo do público-alvo da sua história, né? O Naruto foi escrito acessível com a perspectiva de fazer um blockbuster hollywoodiano, enquanto One Piece foi sempre uma questão mais kabuki. E o kabuki também tem essa questão exagerada e explícita que torna o acessível.
Um negócio que o One Piece não pegou no resto do mundo por diversas questões diferentes, culturais, de distribuição, tudo mais. Mas hoje em dia, ajustando distribuição e coisas do tipo, o One Piece está crescendo muito, né? Mas aí aqui, é que eu achei muito engraçado que no capítulo passado fala sobre o raio, né, ter caído lá e pegado fogo. Aí o Frank fala, como é que foi? É tipo, caiu um raio aqui, pegou fogo, a gente cortou tudo. Aí ele, caramba! Quer dizer, então, que fogo se alastra muito rápido pelas plantas de Elbaf, não é? Aí a Ripley fala, sim, raio e fogo são as fraquezas de Elbaf. Se deixa sem controle por um pouquinho de tempo, tudo sai pegando fogo. Tipo, a mesma informação repetida 3 vezes. Pra macetar o seu cérebro, pra você não esquecer, né? E aí no próximo capítulo vem aqui Xablau. Claro, não é exatamente como eu falei, só um exemplo, um artifício narrativo que eu tô usando de hipérbole, né? Porque volta e meia nos comentários, é um povo que precisa de umas explicaçõezinhas extras sobre o que eu tô falando, que não é literal. Igual One Piece, farpada, tô brincando, tô dando farpada One Piece não. Tô de boa com One Piece, pô, não me façam brigar com One Piece, tô de boa. Aí aqui o Loki dá a porrada no... Oda tá certo, foi burro mesmo, não, cara, eu virei o Dark Narras. Cara, depois de trabalhar com algumas obras e ver como que o público realmente, tipo, lê de olho fechado, falei, cara, você tem que gritar. Não tem como fazer história boa pra público infanto-juvenil. Não tem. Você tem que cuspir, tipo, o cara vai no banheiro, ele tem que falar, eu vou no banheiro! O cara tá com fome, ele tem que falar, eu tô com fome! Quem tem que falar, cara? O cara tá triste, ele tem que falar, eu tô triste! Tem que falar, cara. Eu virei o Dark Narras totalmente. O público... Caraca, mano. O público é um negócio complicado, viu? Então, eu concordo plenamente com a decisão do Oda de escrachar isso ao máximo. Só não é o estilo de obra que eu pessoalmente gosto. Mas pro público geral que tá assistindo, mexendo no celular, né? Tá vendo um anime mexendo no celular, os personagens gritarem as coisas, eu acho que entra na cabeça, sabe? Então, cadê? Ele bate aqui, o quadro ficou bem legal. O Loki dando esse porradão aqui na árvore. E a gente vê a explosão, né? O resultado disso. Ficou bem bacana. Cai um raiozão. Tem raio de haki, tem fogo, explosão e tal. Já começa tudo ali a incendiar. A gente vê a cidade ali onde tem o arco-íris, né? Que a gente não viu muito bem até agora. E a gente volta para a escola da Morsa, onde a gente vai descobrir o que aconteceu, né? Que são o que as crianças têm medo. E aí falar, essas crianças falaram disso hoje. Precisava ter sido hoje? Não sei. Talvez seja relevante para o futuro da história. Mas eu lembro desses monstros, foi hoje mesmo. Hoje mesmo, sabe? Tipo, pô, os caras estão na escola há 50 anos, sei lá quantos anos as crianças gigantes têm. Então há 50 anos exatamente foi hoje que elas falaram isso e hoje que os bichos gigantes apareceram porque os Cavaleiros Sagrados apareceram? Talvez seja uma forma assim, o Kirin só consegue fazer isso, se for o poder do Kirin, né? Com coisas de 24 horas, 30 horas, 60 horas, tem um limite de tempo, né? Mas ela podia, sei lá, é que hoje parece muito artificial, entendeu? É tudo muito conveniente, não precisava. Até esse ponto, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas até esse ponto não precisava ser hoje. Podia ser outro dia. Mas isso é um detalhe, isso não muda nada na narrativa do capítulo. Isso é um detalhe que eu me preocupo em stories e tal, pra parecer natural. Acho que os monstros foi o Summers? Pode ser. Pode ser o Summers. Eu acho que foi o Summers. Verdade, eu acho que foi o Summers. O Kirin botou eles pra dormir. Apesar do que eu fiz uma pesquisa sobre Kirin e sono. E em geral, não tem nada. No máximo, Kirins podem aparecer em sonhos como um sinal de sorte. Kirins aparecem quando um bom rei vai aparecer, vai nascer. Esse tipo de coisa. Peguei japonês, peguei coreano, peguei chinês. Procurei correlações com mitologia nórdica. E eu acho que ele só bota os outros pra dormir mesmo. Tá vendo que ele dorme e ele fala que o limite é até os pirralhos chegarem no navio. E aí o Somers fala que o amor machuca quando é machucado. Ao ser machucado. E aí ele fala o seguinte: ei, Gunko, você por acaso tem medo de alguma coisa? Isso aqui, tá vendo isso aqui?
Pra mim, de fato, essa aí é a forma do Oda dizer que ele é o cara que usou o poder dos bichões. Porque é ele que tá falando sobre medo. Um fez os caras dormirem, e esse tá falando sobre medo. E esse conceito de amor estranho, né? Então, eu acho que realmente é dele, é do Summers, não é do Kirin, não. É do Summers. Isso aí indica... Isso é uma forma sutil do autor te indicar o que tá acontecendo. Legal. Pode não ser? Pode não ser, mas a pista maior é que seja. Não, que é um combo dos três juntos é... Um botou pra dormir, o outro botou pra andar e o outro criou os pesadelos. O que eu já pesquisei é que tem uma lenda que o Kirin deita sobre alguém e dorme. O Raijin joga um raio nele para o Kirin despertar. A lenda sobre o raio cair na cabeça dos outros. Pode ser. Pode ser, nada impede, mas... Não sei de onde o Oda tira inspiração, né? Assim, inspiração não é uma coisa que a obra vai copiar. O Oda leu uma vez, Kirin dorme na cabeça da pessoa, ela toma um raio, haha, que engraçado. Aí ele foi fazer o Kirin um dia, que poder que eu boto? Vou botar pra dormir. Porque ele fez isso. Então assim, é que hoje em dia eu vejo que muitas pessoas valorizam obra pelas referências mitológicas que ela faz. Eu acho isso legal, mas eu acho uma faca de dois gumes, porque... Por que não se valoriza a história ser algo original? Por que só se valoriza as referências que ela faz? Tipo, nossa, estão usando nomes e coisas da mitologia tal. Uou, que incrível. Não é mais legal quando a obra cria a própria mitologia, tipo O Senhor dos Anéis? Não é Kirin, é Kilin. Depende de onde você tá, né? Também tem o Kian, alguma coisa assim, Kyla, enfim. Ele não é um rato, ele é um Kirin, esse cara aqui. O nome dele é Kirin alguma coisa. Ele é um Kirin. Mas ele é meio girafa, né? Mas ele é um Kirin. É que Kirin é meio que um cachorro dragão, né? Mas vamos voltar aqui, né? Aí a mulher fala sobre a aula que ela deu e as pessoas perguntam sobre... Aí o povo tá brigando, né? As crianças falam, não, o Loki vai usar o martelo pra destruir o mundo. Aí não, quem vai destruir o mundo é o Nika, e não sei lá o quê. Aí cada um responde do que tem medo, né? Aí o melhor deles é tipo, minha mãe. Esse é o melhor, eu tenho medo de quem? Minha mãe. Aí a garotinha fala que vai ter pesadelo se ela ficar discutindo sobre isso. Mas ela fala que dá pra entender melhor sobre as crianças, vendo os desenhos, fala da imaginação. Esse negócio da imaginação vai ser importante, né? Da história em geral. E aí, a gente vê esse quadro aqui. Um capítulo de 16 páginas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais um capítulo curto de 16 páginas, 3 capítulos de 16 páginas, que a gente viu em seguida. E agora a gente vai ter uma pausa para a próxima semana. E aí, a gente vê aqui, né? Este é o mundo mais temido pelas crianças. A gente vê a mãe do garoto aqui, que é igualzinha a Big Mom. É muito engraçado, que é igualzinha a Big Mom. A gente vê o Nika aqui, o Fenrir. Esse aqui para o Jormungand, enfim. A gente vê vários monstros. Aqui o Loki, né? Provavelmente. Tem um Kraken gigante aqui. Talvez o Kraken seja Jormungand, enfim. Aí tem a nuvem com raio, que o povo tem medo de destruir Elbaf, né? E aí tem aquele diálogo que a gente comentou. E o Summers pergunta pra Gunko do que ela tem medo. Ela fala do Nika. E eu acho que isso é uma coisa bem legal pro futuro da história. Porque... a gente viu até o momento essa percepção muito idealizadora do Nika, né? Libertador, alegria, hahaha, risada, vou dançar, ai meu Deus, que bonito. Mas a gente tem a profecia da Ilha dos Homens-Peixe e a gente tem as diferentes versões de Elbaf sobre o Nika, na verdade, ser quem destrói o mundo. A gente vê no mural, inclusive eu também faço parte desse público, teorizou que é porque ele destrói esse mundo ruim.
o mundo ruim que existia para trazer o mundo novo. Mas a Gunko falar que ela teme o Nika pode ser uma ponte para a personagem falar sobre uma perspectiva negativa do Nika, de como ele pode trazer caos. E se ela não é uma nobre, como o povo tava com essa teoria, né, de que a Gunko não era uma Tenryubito, né? Ela é tipo uma serviçal. É uma serviçal poderosa e tal, mas uma serviçal. Se tiver um lorezinho dela, de que ela era uma pessoa normal, que sofreu por causa de alguma coisa, que ela pode achar que é Nika, ou pode estar relacionado com Nika de alguma forma, ou alguém ter falado coisas ruins sobre Nika pra ela, né? Culpando Nika sobre os acontecimentos ruins da vida dela. Por exemplo, se ela for toda queimada, assim, né? Se ela for queimada por baixo, ou tiver machucada por baixo dessas ataduras, e isso for um trauma pra ela, foi um acontecimento pesado pra ela, enfim. E aí ela acabou sendo recrutada pelos Tenryubitos por causa da força dela, ou foi pega como escrava e mostrou aptidão, ou o Tenryubito certo pegou ela, né? Tipo, ou alguém da família do Shenrox que pegou ela pra treinar como serviçal. E ela trazer uma... Não só a visão dos Tenryubitos, já o Nika é um filho da puta, não, mas uma visão pessoal dela, sentimental, de que o Nika é um FDP. Por causa de tal coisa que aconteceu, seja essa coisa verdade ou não, né? Pode ser de outra religião, enfim. Então eu acho que é um espaço de teoria legal para comentar sobre essa personagem que talvez tenha uma importância maior do que as pessoas estão dando, né? A galera deu muita importância pro Shenrock porque, né, porra, o irmão gêmeo do Shanks. Vou esperar o Oda trabalhar isso muito bem, até o final da história. Se trabalhar mal o irmão do Shanks, aí, mano, aí eu vou ter que, né? Mas ela falar isso aqui, eu acho que dá um destaque interessante pra ela que poucas pessoas esperavam, acredito eu. Porque é uma aleatória, que ninguém ligava, tinha um poderzinho, todo mundo achou que era serviçal do Shenrock, e aí ela vai e tem essa história com o Nika, essa percepção diferente, que cria algo que talvez estivesse faltando no arco, né? O arco, até esse ponto, não tinha nenhum problema. Poderia ser um arco de resolução de mistérios e tal, podia ser um monte de coisa. Mas o Oda foi pelo caminho de problema, né? Então ele tinha que adicionar um problema no arco. O problema desse arco é os Cavaleiros Sagrados. Só que, se a gente tem nesse arco Cavaleiros Sagrados, e eles não são personagens conhecidos, a gente não tem necessariamente envolvimento com eles. Não que seja impossível de trabalhar, mas é mais difícil, porque você tem que introduzir esses personagens, tem que ser interessantes, parará, parará, parará. Senão fica igual metade da família lá do Flamingo e todos os gifters do Kaido. A tripulação do Kaido é patética. É desinteressante, atrapalha a história, enrola as coisas, tem lutas ruins, pelo amor de Deus. Tem 3... É o King, o Queen e mais alguém lá que presta. O resto, mano, caraca, quanto grifter inútil, cara, que só enrola o Nigashima, meu Deus do céu, que traumatizante. Mas, ou, né, a Dress Hostel pica, pô. Só enrola. Então aqui, você tinha que apresentar um problema de uma forma interessante. Como que você pode fazer isso? Você pode ter relação emocional com os personagens, que aparentemente não é o caso, né? E você pode ter personagens que estão envolvidos emocionalmente com alguma coisa da trama que interesse o leitor. Então se essa Gunko está emocionalmente relacionada com o Nika, isso vai gerar interesse porque vai gerar perspectivas diferentes dos acontecimentos. O Shenrock é um gancho de interesse, porque é irmão gêmeo do Shanks. Isso pode gerar uma treta legal com o Luffy, então a gente fica animado pra ver isso. E aí sobra o Sommers e o Kirin. E aí, você tendo 2 principais, os outros você pode dar menos importância nesse tipo de envolvimento. Mas a Gunko ser mais importante, eu acho que distribui bem o Shenrock como
o holofote para muita gente e a Gunko como uma bola de neve que pode ir crescendo no interesse das pessoas e na relação dela com o arco. Porque o do Shanrock todo mundo imagina mais ou menos o que vai ser. O Shanrock pode estar envolvido. Vai se envolver com o Luffy? Pode, não que vai, né? Mas pode se envolver com o Luffy, já se envolveu com o Loki, provavelmente vai se envolver com o Loki de novo e deve ter alguma questão que ele conhece sobre o passado de Elbaf. A Gunko já é uma incógnita. Então, como você não espera nada dela, nesse sentido, ela crescer assim valoriza a personagem. O Shanrock já foi embora também? Né? Estavam chamando ele. Verdade. Estavam chamando ele de volta pra base, né? Já tirou o Shanrock daí. Então, se não tem o Shanrock, você precisa de um gancho emocional pra isso aqui que tá acontecendo, pô, porque o gancho de interesse era o Shanrock. Pô, o Oda só apresentou pra apresentar, né? Tipo, toma aí. Toma, tchau. Cheirinho de confusão narrativa, hein? Não, pode voltar depois e tal. Mas você consegue entender, tipo, a manipulação comercial? Você consegue entender, tipo... Porque a execução você pode fazer de várias formas diferentes. Tem vários momentos que você pode aplicar as coisas e tal. Mas você consegue sentir um pouquinho que, tipo... Eu vou fazer uma sequência de coisas bombásticas e depois tirar isso. Apresentou o mural, esquece o mural por mais 10 capítulos. Apresenta o Shanrock, tira o Shanrock. Entendeu? Porque aí você gera um burburinho enorme na rede social. A obra fica em alta. E aí você tira. Parece que ele usou, tipo, vamos aumentar a popularidade. Entendeu? Eu senti que essa decisão de tirar o Shanrock foi editorial. Lembrando que não necessariamente foi o editor que fez isso, tá? Pode ter sido o autor. Oda teve a ideia, apresentou e falou, depois resolve isso. Tipo isso. Mas assim, novamente, isso não significa que vai ser mal executado, tá, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O meu medo é que, por exemplo, eu tô fazendo um vídeo de análise de Wano 2, né? Eu já fiz a parte que eu falo da Big Mom. A Big Mom, no ato 2 de One Piece, é criminoso. Você vê completamente como ela é uma ferramenta narrativa pura. E mais nada. Se a Big Mom tivesse encontrado o Kaido, eles teriam brigado e virado aliado. Pronto. Não. Bota que ela perder a memória de uma forma artificial e forçada pra ela libertar os Mugiwaras, o Luffy da prisão, recuperar a memória dela e isso não gerar nenhum desenvolvimento de personagem, nenhum conflito, nenhuma cena nova, nada do que aconteceu quando ela estava sem memória foi relevante pra quando ela recuperou a memória. Entendeu? Então, será que o Shanrock aqui vai ser isso? Não sei. Mas, olha só, o Oda não é bobo. Tirou o Shanrock, fez o quê? A partir do momento que o Oda tirou o Shanrock, beleza, botou esses monstrões caindo na porrada e tal, super divertido. Mas ele tira o Shanrock e ele bota a Gunko com o holofote. Pá! Ela tem medo do Nika. Por que ela tem medo do Nika? Ela parece não gostar do Nika. A cara séria e tal, ela não gosta do Nika. Pô, e aí? E aí isso pode ser a bolinha de neve que vai construir e tornar ela mais interessante, tempo suficiente para o Oda ajustar outros pontos da história. Assim, não dá pra saber, né? Não dá pra falar, vai ficar ruim, vai ficar bom. O meu medo é ficar artificial, igual a Big Mom, no ato 2 de Wano. Deve ser um trampo pro autor, hein? Ô, Michel, você não tem noção. Você não tem noção do quanto é difícil fazer mangá e fazer mangá semanal. Cara, isso aqui, o que a Shonen Jump faz Cara, é o esporte de alta intensidade da ficção. O que a Shonen Jump faz é o equivalente as competições mais sinistras do mundo dos esportes. Porque isso aqui é uma brutalidade na questão da criatividade, uma brutalidade na questão do desenvolvimento,
É uma brutalidade na questão de qualidade, é uma brutalidade na questão de comprometimento, é uma brutalidade na questão de rotina, é uma brutalidade na questão de qualidade geral, é uma brutalidade na questão de desenho. Tudo bem, eles têm assistentes, têm editores pra diminuir, pra deixar eles focados, né, numa coisa só. Mas, caras, isso aqui não é fácil. Analisar, criticar, é muito, 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 muito fácil. Por isso eu sempre gosto de ter respeito pelos autores quando eu tô analisando eles. Eu não comparo comigo, eu comparo com eles mesmos em outros momentos. E eu sempre, até quando tem erro, eu agradeço, eu falo, cara, obrigado por me ensinar. Porque são autores que estão errando, mas eles estão errando no ambiente mais difícil do mundo. São autores que estão errando, publicando obras de incrível sucesso semanalmente, sem parar por 20 anos, 10 anos, que seja. Nem que seja um ano. Enquanto a maior parte dos outros artistas do mundo, de mangá, por exemplo, ou de quadrinho, de ficção, erra publicando uma vez por ano. Entendeu? Os caras estão errando no semanal e errando pouco. E mesmo se errar muito, é aprendizado pra mim. Mesmo se errar muito, eu valorizo. Porque você olha um cara... Quando você olha um cara num dos esportes mais sinistros que tem no mundo, e o cara falha, você não fica chamando ele de inútil, de um bosta. Você fala, tipo, caramba, ele não conseguiu em relação aos companheiros lá, os competidores dele. Mas, pô, nunca ia fazer um negócio desse, é muito difícil. Então, pô, o cara tem mérito, mesmo não vencendo. Pô, o cara de estar na Olimpíada, ele já é foda, mesmo que ele não vença a Olimpíada, entendeu? Não, eu não falo. Mas tem gente que fala, né? Tem gente que xinga. E assim, uma coisa é xingar em relação a outros, né? Tipo, em relação aos outros competidores, o cara tá sempre vacilando. Mas caralho, entendeu? Pro cara tá na Olimpíada, ele já é um dos melhores do país dele. Entendeu? Então, você pode criticar desempenho, narrativa, a corrida do cara nos 100 metros rasos, enfim, qualquer coisa que você quiser criticar. Você pode analisar, não tem problema. O negócio é você ter noção pra respeitar. O cara fez besteira, o cara vacilou, etc e tal. Beleza, analise de forma correta. O negócio é diferente de chegar, esse cara é um bosta, é um inútil, um vagabundo, não sabe nada. Porra, é muito engraçado ver quem fala que o Oda não sabe nada, que One Piece é ruim. One Piece é ruim. De acordo com quem? Você pode falar, eu não gosto de One Piece. Não me agradou. Eu acho ruim, não curti. Show. Mas eu posso falar, One Piece é ruim. Naruto é ruim. Bleach é ruim. Dragon Ball é ruim. Shingeki é ruim. E aí? De acordo com o quê? De acordo com quem? Com o Itachi 666XXX? Com a sua grande habilidade narrativa de análise? Entendeu? Agora, existem obras ruins. Não dá pra negar. Você vê diversos elementos que apontam pra uma obra ruim. Mas todo mundo sabe a diferença que a gente tá falando, né? Todo mundo sabe a diferença do que a gente tá falando. O Isekai que seu pai vê são ruins. São ruins. Nossa, gente, não, tem uma notícia muito triste. Meu pai está tentando... Eu nem comentei que o meme dele é o aproveitando, né? Que eu sou narrativando, ele é aproveitando. Eu não comentei isso. Mas ele está tentando fazer o aproveitando ser o mais poderoso de todos. Meu pai está assistindo Berserk 2018. 2018, né? O anime 3D ruim de Berserk. Esse é ruim. Meu pai está gostando. Pai, mas a qualidade tá horrível. Olha isso, a direção é ruim, a ação é ruim, o 3D é ruim. Só salva a trilha sonora. Não, filho. Pô, tá legal, olha só essa ação aí. Tem uma ação toda estranha, os 3D tudo cagado, os 3 frames por segundo. O pai, tá horrível. Ele, não, tá muito legal, tô aproveitando aqui e tal, tá muito divertido. Tô vendo a história de Berserk aqui. Tô tipo, meu Deus do céu. Ele está na missão de ser o aproveitando. Puta merda. Aí ele mostrou uma cena, olha só, tá qualidade aqui, filhão, tá qualidade. É uma cena do personagem assim, né? Como? Cadê? O personagem assim. Olha, tá igual aos quadrinhos, tá igual aos quadrinhos. Eu falei, puta que pariu.
Falei, que bom que você tá aproveitando, pai. Isso que importa. Ele já viu One Punch Man, já? Ah, seu pai não tem inimigos. Ah, meu pai tem inimigos. Ah, meu pai tem muitos inimigos. Ele já viu Vinland? Já. Seu pai já viu Jojo? Não. Ele não vai ver porque ele provavelmente vai falar que Jojo é muito gay. Então, enfim. Tem coisa ruim, mas a gente sabe do que a gente tá falando, né? Você consegue parametrizar várias coisas diferentes, né? Mas existe um certo nível ali de situação que você pode falar o que entra muito mais na subjetividade das pessoas do que numa qualidade prática, né? E é muito gay, mas é o gay bom, o lado bom de ser gay. Tem como ser gay mal, ô Mikesh? Tem como ser o gay maligno? Ele já viu o Gurren Lagann. Mas enfim. Esse capítulo aqui, ele é um capítulo que eu não acho que tem muita coisa narrativa pra se comentar, tá? Existem vários elementos pra gente comentar, igual a gente comentou, mas elemento narrativo eu não acho que tem muito. Porque ele é um capítulo simples. É um capítulo simples, mas eficiente e divertido. Eu gostei muito desse capítulo. Deu uma avacalhada grande e me gerou interesse, né? Eu já estava interessado em tudo que estava acontecendo, obviamente, mas isso aqui se fala, caramba, olha o tamanho do problema, como vai se resolver. Os bichos aparecendo e o Loki também. Então gera momentos de interesse, de confusão e possíveis revelações. Então eu gosto muito disso. Show! Então essa foi a análise, dá like no vídeo, se inscreve no canal, aqui no canal secundário, que tá sempre saindo vídeo todo dia, e sempre que sai capítulo de One Piece a gente analisa. A análise da semana passada foi bem pesada narrativamente, falando muito sobre quadrinização, técnicas japonesas secretas que você não escuta por aí, então você vai gostar muito de assistir, e tem a playlist com todas as análises semanais que a gente tá fazendo ao vivo, tá bom? Então deixa seu like, se inscreve e comenta aí o que você achou do capítulo, se você acha que a Gunko vai ter algum segredo por trás dela, ou se ela vai ser só uma personagem qualquer aí na história. Beleza? Então é isso, tamo junto, valeu e falou!